E subestações abertas têm um número de equipamentos muito grande, os já famosos disjuntores a gás, né, que utilizam gás isolante como meio de extinção, principalmente do arco elétrico. Então, o gás SF6 como histórico, né, teve o seu grande na década de 70 teve seu grande boom, né, com o aumento das potências transmitidas e a condensação do consumo nas grandes cidades. Então, houve também o primeiro choque do petróleo, um grande problema para a aquisição do óleo isolante, né, trazendo problema para a aquisição do óleo isolante. E com o desenvolvimento da indústria nuclear, descobriu-se um gás que tinha uma propriedade completamente diferente, peculiar, na verdade, durante o enriquecimento do urânio. Verificou-se, através de alguns ensaios, que tratava-se do hexafluoreto de enxofre. Ao invés de formar o hexafluoreto de urânio, estava se formando o hexafluoreto de enxofre como subproduto do enriquecimento do urânio. As principais características que podemos destacar para esse fórum, pessoal, acerca do gás SF6, é que ele é um gás de massa específica bastante elevada, 5 vezes mais denso também que o ar, incolor, inodoro, não tóxico, pode entrar em contato com pele, mucosa e até mesmo ser inalado, mantendo-se, obviamente, a concentração de oxigênio em níveis salutares, né? Se liquefaz sob pressão, facilitando assim o transporte. Rigidez dielétrica dele, 89 volts por metro nas condições normais de temperatura e pressão. A rigidez dielétrica 3 vezes maior que o ar, isso é uma informação bastante importante para nós, que possibilitou as subestações blindadas ocuparem uma área nas cidades onde são implantadas 10 vezes menores as áreas do que uma subestação convencional. E a capacidade de extinção de arco 10 vezes maior que a do ar e de transmissão de calor também. Essa é a grande característica do gás SF6 que o torna imbatível até hoje. Não existe outro meio tão eficiente para extinção de arco, principalmente em extra alta tensões. Ele é bastante estável, até 180 graus de temperatura, ele é compatível com praticamente todos os materiais de construção dos equipamentos de energia. Então, eles são aplicados em subestações blindadas, disjuntores, chaves, transformadores. Um grande problema do gás SF6 é até pelo único problema ao qual ele se necessita a substituição por outro meio menos potente, é que ele é 2.000 vezes, ou desculpa, 23.000 vezes mais efeito estufa, tem um potencial de efeito estufa 23.000 vezes maior do que a do CO2. Ele é regulado pela Convenção de Viena e pelo Protocolo de Quioto. O descarte do gás ele precisa ser feito através de reciclagem, pessoal. Durante a operação, o gás SF6 ele está sujeito a esforços térmicos, elétricos e interações químicas. Isso pode, dependendo da presença de ar e umidade, trazer alterações e formação de subprodutos dentro do equipamento. Em disjuntores alta tensão, campo eletromagnético e descargas elétricas, os disjuntores abertura e fechamento normais que acontecem nos disjuntores. Em subestações blindadas, tensões elétricas elevadas e campo eletromagnético. Embora os equipamentos SF6 sejam vendidos como livres de manutenção e o próprio gás livre de acompanhamento, foi levantado pelo Sigrey, publicado em 2014, levantadas algumas falhas que acontecem durante a operação desses equipamentos ao longo da sua vida útil. Trago aqui alguns números para vocês e a maior parte dos equipamentos falham por isolamento. As grandes falhas acontecem no isolamento do equipamento. O isolamento está atrelado a algumas condições dele, de operação. Como a gente pode verificar, manuseio, serviço, exercendo a comutação e durante a isolação elétrica. Durante a isolação, se algum dos contaminantes estiverem presentes, nós temos aqui uma representação até módica para os tempos atuais de um vírus, pela formação representada esquematicamente é a formação dos subprodutos. Os subprodutos do gás
são extremamente corrosivos e podem contribuir para o aparecimento das falhas que eu trago aqui para vocês. Também bastante elevadas. Eu trago aqui para vocês, pessoal, o trecho de uma das reações propostas e comprovadas empiricamente do gás SF6 recebendo uma descarga e se decompondo momentaneamente em SF4 e duas moléculas do elemento carregado eletricamente fluoreto. Essas duas espécies, quando descarregam em forma de calor principalmente e algumas vezes eletricamente, se recombinam voltando a ser SF6. Então, uma reação aqui, essa seta deveria ter duplo sentido. Porém, nesse momento, se o SF4, por exemplo, encontrar uma molécula de água, ele reage, aí não é mais uma reação reversa, formando fluoreto de tionila e duas moléculas de ácido fluorídrico. Lembrando que o ácido fluorídrico é a espécie é o ácido mais forte que existe. Esse ácido, encontrando a parede de superfície de sílica da porcelana, por exemplo, de uma câmara de disjuntor, ataca a sílica, formando um pó branco que fica depositado no fundo da câmara. Isso é uma reação não reversa. E ainda formando mais duas moléculas de água, como está destacado aqui. Essas duas moléculas de água retroalimentam essa reação nessa etapa, a qual passa a ser uma reação em cadeia, e ela só vai parar quando o SF4 parar de ser formado aqui em cima. Então notem a necessidade do controle da umidade, e a água também é um parâmetro aí da decomposição do gás SF6, e na outra perna o dióxido de enxofre sendo formado, que é uma espécie da decomposição, que se forma da decomposição do SF6, com certa estabilidade, capaz de ser dosada pelos equipamentos hoje de campo. Durante a vida útil do equipamento, então, pessoal, nós vimos que é muito importante a manutenção e controle para o controle da pureza do gás, a umidade que está presente dentro das câmeras, e pelas análises de campo a gente consegue detectar alguns produtos de decomposição, como o SO2, por exemplo, que determina a quantidade e o indício de quão degradado esse gás possa estar. Assim, eu trago aqui para vocês a demonstração de alguns equipamentos para controle de umidade em campo, né? Todos eles aplicados em campo, um equipamento para controle total, além da umidade, nós conseguimos dosar os produtos de decomposição SO2, ácido fluorídrico, como acidez total, né? E também a pureza do gás acerca da contaminação do gás por ar durante o processo de enchimento. Outro item muito importante para o controle em campo da manutenção é o controle de vazamento. Indicam falhas da vedação, risco de contaminação por umidade, entrada de umidade por efusão, que é um capítulo à parte que a gente pode estudar aí para quem tiver mais interesse sobre esse tema. O SF6 contribui para o aquecimento global. A taxa desejável de SF6 estipulada pelo CIGRE, principalmente pelos órgãos de controle ambiental, é de 1% ao ano. Eu acredito que os nossos ouvintes que estão participando dessa palestra já tiveram a chamada pela ANEEL para o inventário de consumo de gás SF6, né? Esse inventário ANEEL reporta ao Ministério de Ciência e Tecnologia e depois isso vai para a ONU também. E um detalhe importante também é a concentração máxima de SF6 no ambiente. Aqui na ilustração ela está errada, ela traz 200 ppm, mas essa concentração máxima é 1000 ppm no ambiente confinado. Alguns instrumentos e análise e inspeção de campo para SF6. Então, pessoal, nós vimos que o controle da qualidade do gás é extremamente essencial para evitar falhas e descargas internas nos equipamentos isolados a SF6. Alguns equipamentos, mostro aqui para vocês alguns equipamentos de manobra e purificação do gás durante retirada e recolocação. E aqui uma
uma grande falha que aconteceu na entrada do transformador isolado a gás SF6 por uma falha na bucha ASF6 desse equipamento de uma usina hidrelétrica brasileira. Aqui algumas falhas internas que foram preconizadas através de análise preditiva, porém o utilitário não teve tempo de programar o desligamento do equipamento. Os teores já apontavam o crescimento de subprodutos, porém não houve tempo da parada para a abertura e manutenção do equipamento. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês em nome do Grupo Vegor e fico alguns contatos para qualquer tipo de necessidade, dúvida, desenvolvimento, aprendizado ou necessidade de cursos no setor, nós temos também para todo o território nacional. Muito obrigado, permanecemos à disposição de todos. Equipamentos e redes de distribuição também a gás SF6 que não são muito característicos do Parque Nacional Brasileiro. Como já foi colocado no âmbito, na palestra do colega anterior, a grande necessidade do adensamento de subestações, o aumento de potências transmitidas, trazem essa necessidade para nós. Ainda na questão de informações de manutenção preventiva e preditiva, o controle de qualidade desse material isolante nos dá informações prévias sobre as condições de operação dos equipamentos, disjuntor, barramento, chaves seccionadoras, são os elementos mais comuns hoje, isolados a gás SF6, principalmente em subestações blindadas. Isso, obrigado. Então, em termos de confiabilidade, realmente o SF6 ele é um excelente produto, aí, uma excelente possibilidade de projetos aí de curto, médio e longo prazo aí do que está apontando a aparecer, né? Confiabilidade, realmente esse daí é a tônica do momento. O Eberson, falando em confiabilidade, a engenharia de confiabilidade está aliada ou está contra? Como é que está esse assunto dentro das estratégias das empresas de energia de um modo geral? Bom, assim, tá junto, ela está aliada, tanto a engenharia de confiabilidade, de forma bem resumida, ela busca, né, através de ferramentas, a previsibilidade da probabilidade, frequência e tempo de falha dos equipamentos, né? Ela consiste, de forma geral, de metodologias estatísticas, tanto quantitativas, de análise numérica de dados, né, quanto qualitativas, através de análise de ocorrência de campo, relatos, né, de problema, de faltas, né, onde os eventos não podem ser codificados em sistemas ou processos. Com isso, a gente entende que é possível que se atue de forma antecipada, tendo a previsibilidade, né, e com isso conseguir estruturar um plano de manutenção assertivo para os ativos, né, que assegure confiabilidade do sistema e também, principal, a satisfação do cliente. Muito bem. Você viu que realmente assim existe toda uma série de processos onde a gente pode utilizar na manutenção preventiva, preditiva, etc. Você sabe que um deles, outro dia eu estava falando com o Mardegan, né, Mardegan? É o know-how do próprio cara que está utilizando. Às vezes eles sabem até muito mais do que o fabricante. A partir, inclusive, desse momento, é que os fabricantes podem utilizar a experiência de manutenção do pessoal dos equipamentos, de modo geral, para inovações tecnológicas, né? Uma pergunta, assim, bem rapidinho também, para você, Maurício. Aqui está dizendo assim, por que o SF6 é pouco utilizado em transformadores no lugar de outros fluidos líquidos? Vamos lá, pessoal. Transformador, bom, como todo equipamento, né, todo projeto, baliza custo, custos construtivos, de operação e de manutenção, eles devem ser envolvidos. Os custos para a produção de um transformador, a SF6, ele chega a ser
40% maior transformador isolado a um fluido líquido, por exemplo. Então, isso é um grande quesito, principalmente para o Brasil. O Brasil é um país de grandes áreas, de pouco adensamento ainda, apesar das grandes cidades, né? Mas ainda o custo de implantação ainda é bastante elevado para transformadores ASF6. As questões de controle e operação são bem resolvidas, apesar de se tratar de um vaso de pressão, né? Tá. Senhores, muito obrigado. Mardegan, eu preciso agora que em 5 minutos de tudo isso que você escutou, você ajude a gente aqui com um fechamento, com uma conclusão. Isto é, materiais importam, engenharia importa, especificações, principalmente as estratégias de manutenção, os temas de potência. É um assunto tão rico que é evidente que a gente não tem como conversar nesse curto período. Mas nós temos 5 minutos para acabar aqui, ó, e eu gostaria se você pudesse fazer esse fechamento para nós. Por favor, fique à vontade. Ok, obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria me desculpar a todo mundo aí por não poder concluir, mas em relação à manutenção, gente, é um caminho sem volta a toda a parte de gestão de ativos aí, como foi dito, na indústria 4.0, e tudo começa pela digitalização, para a gente ter uma massa de dados que alguma inteligência artificial possa, então, transformar esses dados em informações. Né? E dessa maneira, possibilitando você usar a realidade aumentada, usar a IoT já para disparar para onde precisar disparar, e para quem precisar disparar, só aquela necessidade. A automação também como ferramenta aí dentro dessa digitalização, né? Sistemas supervisórios e a parte de investimento nas pessoas, né? Qual que tem que ser o perfil da pessoa que mexe com esse tipo de equipamento? Então, nós estamos voltando de novo à capacitação, ao treinamento. Então, o profissional hoje tem que buscar um curso aí de engenharia de confiabilidade, análise estatística, conhecer as linguagens como Python, ou seja, se alguém quer entrar nessa área, né, então eu acho que essa palestra é válida nesse sentido também, para preparar os jovens que aí estão chegando, para direcioná-los dentro desse caminho, né? Porque é um caminho que não tem retorno. A cybersecurity é um ponto a ser avaliado. Então, todos os pilares nos quais são construídos esse tipo de sistema que a gente está montando de gestão de ativos, de forma a diminuir as falhas, gerenciar os riscos e, então, todo mundo fica feliz por causa da previsibilidade de quando o equipamento vai falhar. E se falhar, que caminhos que você faz? Na própria concessionária, com automação, ele abre um religador tal e isola só a área, né? A parte de ferramentas, drones podem ser usados aí para fazer as inspeções. Então, tudo isso faz parte de uma coisa maior. Então, é uma coisa integrada, né? Então, é muito legal isso. É a minha ponderação aí a respeito disso. Eu gostaria de agradecer ao público. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Temos muito mais perguntas aqui que têm chegado, uma chuva de perguntas. Senhores, se preparem porque nós vamos responder todas elas e muito interessantes as perguntas, mas infelizmente o tempo já se extinguiu. Muito obrigado para você, nós estamos à disposição e fiquem agora com o próximo bloco.